Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou a Miriam Anita, estamos aqui para fazer o nosso devocional diário. E hoje quem escreveu o texto foi a irmã Terezinha Candeeiro. Ela é da minha cidade, São Paulo, São Paulo. E ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Vocês sabem, eu nem escrevi e nem ajudei a escrever. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês que possam compartilhar essa palavra, que possam se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer um comentário. Por quê? Porque isso faz com que o YouTube, o algoritmo, reconheça que a mensagem é importante. Sempre lembrando que a importância da mensagem não está no que eu digo, mas na palavra de Deus, que a gente sabe, nunca volta vazia. Tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção para que possamos compreender as tuas verdades eternas, que tenhamos ouvidos de ouvir e que possamos colocar todas elas em prática. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler Mateus 18, de 1 a 5, que é um texto muito bonito, né? Que tem, assim, muito ensinamento. E o principal chamado desta mensagem é um chamado à humildade, à simplicidade de coração, como caminho para a gente se aproximar mais de Deus, né? Jesus vai ensinar nesse texto que a grandeza do reino dos céus não vem com status, com poder, com reconhecimento, mas sim com a capacidade de se tornar uma criança, ou seja, alguém que confia, depende, perdoa com facilidade, que não é arrogante, né? Então, quando Jesus coloca ali uma criança no meio dos irmãos, lá no meio dos discípulos, e diz que aquela criança está representando uma pessoa que é o maior no reino, ele está ali, desafiando as expectativas humanas sobre o que é ser importante, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que o que é importante para nós não é importante para Deus, né? Nós damos importância para coisas que Deus não dá importância. Foi isso que eu quis dizer, não é que Deus não se importa com o que nós nos importamos. Bom, além disso, a gente tem que perceber que receber uma criança em nome de Jesus Cristo é recebê-lo, né? Isso vai mostrar pra gente que a gente tem que acolher as pessoas, a gente tem que ser humilde e também tem que acolher os humildes e os vulneráveis. Enfim, a gente tem que ser humilde, porque isso é fundamental. Temos que ter uma humildade verdadeira, que é essencial para quem quer entrar no reino de Deus, né? Porque quando a gente é humilde e se reconhece, nós vemos quem somos e nos arrependemos e pedimos a Jesus, né, que nos salve. Temos que ser como crianças, né, para ter pureza, confiança e dependência de Deus. E óbvio, né, acolher todo mundo com amor e reconhecer a presença de Cristo nas coisas mais simples. Vamos ler? Mateus 18, de 1 a 5. E diz assim, Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como esse, a mim me recebe. Olha que coisa mais bonita, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Aprendendo com as Crianças. E a irmã Terezinha Candeeiro escolheu o versículo 3 para ser o versículo-chave que diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ora, naquele momento ali, nesse texto que a gente lê, tinha uma disputa entre os discípulos. Eles queriam saber quem tinha mais poder, maior influência no reino dos céus. Ai, que bobagem, né? E Jesus respondeu com uma ação super inesperada. O que ele fez? Colocou ali uma criança no meio deles e a discussão
perdeu o sentido, né? Porque Jesus indicou como referência aquela criança para se entrar no reino dos céus. Ora, o mestre estava falando para a gente, para eles, né? Que a gente tem que ser humilde. Nós temos que ser dependentes. Nós temos que acreditar e ter fé. E isso tudo a gente percebe numa criança, né? Que são qualidades essenciais para que o Senhor possa nos abençoar na medida em que nós nos arrependemos e que nós reconhecemos que somos arrogantes, queremos ser independentes, temos falta de fé e tudo mais. Ora, o que Jesus estava tentando ensinar ali, focado em sinalizar para a gente, era como a gente deve ser como cidadão do reino. Os discípulos estavam pensando o quê? Do jeito que é aqui, ia ser lá. E não era assim, porque o reino de Deus, o reino celestial, é totalmente diferente da terra. E tem outros valores totalmente diferentes aqui do nosso reino terrestre, né? Então, quem é o maior? Eles estavam preocupados com a posição, com o sucesso e com o destaque. Mas Jesus Cristo mostra com essa ação o que ele ensina na Bíblia, que eu vou ler para vocês, está em 1 Coríntios 1, de 27 a 29. E diz assim, ó. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Tá vendo? Então o Senhor coloca uma criança no centro daquela discussão e leva os discípulos a olharem para ela. Essa criança, ela tinha muito a ensinar para cada um deles, assim como nós também temos que aprender sobre os valores, as atitudes do reino dos céus. Nós temos que aprender sobre o governo de Deus, sobre todas as coisas. E aí, a pergunta que não quer calar. Você já aprendeu algo com as crianças? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. As crianças têm muito a nos ensinar sobre os cidadãos do reino. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, meu abraço diário de ursa. Lembrando que a gente tem que sempre aprender com as crianças e quem faz isso tem toda a condição de abraçar. Aproveito para lembrar vocês também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25, 12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora, irmãos, agora eu termino, né, com a frase que eu costumo falar todos os dias de A.W. Tozer, que é a seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.